Nós vamos ler do verso de número 5 ao verso de número 9. Atos capítulo 1, verso de número 5 ao verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que nós possamos ser transformados por ela. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Você que está assistindo ao vivo, compartilha isso com o máximo de pessoas que você puder. Prometo que será uma palavra breve, mas é aquilo que o Senhor quer falar no teu coração nessa noite, amém? Gente, nós vamos bater um papo hoje aqui sobre algo muito importante, o Espírito Santo de Deus. Quando nós pegamos aqui essa mensagem, você precisa entender uma coisa: existem coisas que são muito importantes na nossa vida. Tudo aquilo que fala sobre primeira menção, ou seja, a primeira vez que é mencionado, ou a primeira vez que acontece algo, é muito importante na Bíblia. Então todas as vezes que você vê pela primeira vez uma palavra sendo dita, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro batismo, as primeiras coisas, isso marca a nossa vida, sim ou não? Vamos lá, mães que estão aqui, qual foi a primeira palavra que o seu filho falou? No meu caso foi papai. Você vê como as primeiras coisas marcam, porque as pessoas elas querem ser os primeiros, e isso causa em nós um desejo das primeiras coisas. Então as primeiras coisas são importantes. A primeira vez que nós fizemos um culto aqui, o primeiro culto na minha casa, o primeiro culto na garagem, o primeiro culto de domingo na garagem foi dia 18 de janeiro. Por que eu lembro? Porque foi o pior culto e foi o primeiro. O Rodrigo encheu de cadeira assim, ó, do jeito que tinha, tanto de cadeira que tem aqui, foi o tanto que ele colocou, mas só tinha 9 pessoas na igreja aquele dia, na garagem do Igor. As primeiras coisas lembram. O seu primeiro tombo, o seu primeiro beijo. Não olhe para o lado agora, né, que você teve uma vida no passado, né? Ai, pastor, meu primeiro beijo. Não, esquece aí, só para você entender a minha mensagem. As primeiras coisas marcam. O primeiro milagre de Jesus. E aqui, quando nós nos atentamos às primeiras coisas, são coisas muito importantes, sim ou não? Só que entenda uma coisa, as últimas coisas também são importantes. As últimas palavras que foram ditas por Jesus, os últimos conselhos, a última mensagem, o último WhatsApp que você recebeu daquela pessoa que já não está mais aqui, aquilo marca você. Uma das maiores dores quando você perde alguém, quando você tem alguém que faleceu, é porque você não teve a oportunidade de dizer as últimas coisas. E isso dói em você. Poxa, eu deveria ter dito tal coisa. Quem está entendendo o que eu estou pregando? As últimas coisas elas são marcantes, assim como as primeiras. E quando nós pegamos a palavra do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 2, o verso de número 1 ao verso de número 2, diz que, aqui conta quais foram as últimas palavras de Davi. Quando ele estava para morrer, diz assim, ó, quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Cara, as últimas palavras que Davi disse para o filho dele, antes de morrer, foi: seja forte e seja homem. Você nunca vai ver alguém num leito de hospital, ele vai olhar para você e falar assim: ó, eu preciso te dizer uma coisa. Fala, descongela o bife para mim. Alguém vai falar isso, sim ou não? Não. Ninguém vai olhar para você e falar assim: cancele a minha matrícula na academia. Ninguém vai fazer uma piada nos últimos momentos. Gente, as últimas palavras são as mais importantes. Aquilo que vai ser dito é o mais importante. Jesus aqui, ele está no momento de dizer as palavras mais importantes para os seus discípulos. O momento mais importante ali da caminhada de Jesus. Ele havia ressuscitado, já fazia 40 dias que ele havia ressuscitado, ele já tinha pregado o evangelho, ele já tinha anunciado um monte de coisa. Nos últimos minutos, na hora que ele estava para ser levado aos céus, ele chama os discípulos e ele fala assim, ó: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e vocês serão batizados pelo Espírito Santo.
As últimas palavras de Jesus foi isso. Eu não sei qual que é a sensação, mas de repente uns cabeção vira para ele e fala assim: Senhor, é nessa hora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus falou assim: vocês estão de brincadeira com a minha cara? Eu ensaiei as últimas palavras. Foi o momento mais importante. É um momento a qual eu queria falar algo importantíssimo, e vocês me veem com uma pergunta nada a ver com o contexto que eu estou falando. Só que isso revela muito sobre o nosso comportamento de não entender aquilo que Jesus está querendo dizer para nós todos os dias. Isso revela que nós estamos simplesmente sem entender as últimas palavras de Jesus. E eu quero trazer isso para você hoje. Eu quero que você entenda o poder de ser cheio do Espírito Santo. O que Jesus quis dizer quando ele disse: não façam nada sem a presença do Espírito Santo. Não façam nada, não dê um passo, não vão adiante, não saiam daqui, não saiam da cidade, não conversem com ninguém, não preguem o evangelho para ninguém. Enquanto vocês não forem revestidos de poder, não iniciem nada. Vocês precisam do Espírito Santo. Mas qual que é a questão aqui? Para você entender o que esses discípulos falaram, você precisa entender o contexto da época. Existia na cabeça dos discípulos, não só dos discípulos, mas de todos aqueles que seguiam Jesus, que quando Jesus viesse, ele restauraria o reino de Israel. Então na cabeça deles, essa restauração do reino de Israel, a restauração do reino de Davi. Davi, ele foi um grande rei, o maior rei, né, da palavra do Senhor foi Davi, o maior rei de Israel. E Davi, ele era um homem de guerras, ele era um homem de lutas, ele era um homem de batalhas. Davi, quando ele assume e recebe a primeira palavra ali, através de Samuel, em seguida ele já derrota um gigante, que já fazia 40 dias e 40 noites que estava atormentando o povo. Davi era um homem guerreiro. Então toda a mensagem do Velho Testamento faz menção a uma única coisa: virá alguém que vai restaurar o reino de Davi. Vai vir um homem que vai tomar posse desse reino novamente. Então o povo estava oprimido por Roma. O povo estava sendo perseguido por Roma. O povo estava sendo judiado por Roma. Roma estava oprimindo as pessoas. Os discípulos eram perseguidos, tinham que pagar impostos. Eles não podiam falar abertamente muitas vezes, porque Roma tinha o senhorio e o poderio daquela época. E quando Jesus ressuscitou, e ele começa a falar assim: ó, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles falam assim: Senhor, é agora então? É agora que nós vamos nos assentar no trono contigo? Nós vamos arrancar Herodes, nós vamos arrancar Pilatos, nós vamos arrancar César do trono, e nós vamos guerrear, nós vamos tomar de volta o reino de Davi? É agora, Senhor? Jesus olha para ele e fala assim: vocês não estão entendendo nada, porque não foi para estabelecer um reino na terra que eu vim, mas foi para estabelecer o reino dos céus na terra. O reino dos céus na terra. E Jesus então, ele, ao dizer isso, ele volta e torna o assunto: mas receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vós, e ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi levado aos céus e de repente desapareceu numa nuvem. Alguns anjos aparecem e falam assim: por que vocês estão olhando para o céu? Aquele que foi voltará. E eu quero dizer para você, ele vai voltar, amém? Só que muitas pessoas aqui hoje estão como os discípulos. Elas estão preocupadas com o reino terreno. Muitas pessoas procuram a igreja, muitas pessoas procuram Jesus, muitas pessoas entram dentro da casa do Senhor para buscar poderios, para buscar liberdade ou libertação terrena. Senhor, eu estou indo na igreja, então é agora que o Senhor vai me dar uma namorada? Aleluia. Senhor, eu estou indo na igreja, e agora que eu estou indo na igreja, chegou a hora do Senhor me abençoar financeiramente, amém, Senhor? Senhor, eu estou indo na igreja, então é agora, é a hora de você me promover, de o Senhor me colocar lá no altar, para eu começar a pregar, porque eu preciso ser visto, eu preciso ser promovido. Senhor, chegou a minha hora. Muitos de nós ainda não entendemos sobre o reino, e por não entender o reino, nós estamos preocupados com as coisas dessa terra. Aqueles discípulos estavam preocupados com as coisas daquela terra. Pastor, como assim eles estavam preocupados? Olha que doido as escrituras. João capítulo 6, do verso de número 14 ao verso número 15, assim, ó: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Gente, ter Jesus como rei era a melhor coisa do mundo ali naquele império. Por que ela era a melhor coisa do mundo? Se alguém cortasse um braço, Jesus colocava o braço no lugar, esteja curado. Jesus colocava a orelha no lugar, Jesus colocava braço. Estou com fome, cai pão do céu. Eu estou com sede, água. Nós vamos fazer uma embarcação e o vento está forte. Como que nós vamos chegar até o inimigo? Acalma vento, acalma mar, acalma tempestade. Então eles olham para Jesus e falam assim: cara,
esse é o cara que vai estabelecer o reino de Davi, nós precisamos colocar ele no trono. E eles queriam proclamar Jesus à força. Esse discurso era tão forte em Israel, que quando Jesus, ele começa a dizer para os discípulos que era necessário que ele morresse e fosse entregue na mão dos sacerdotes e do povo daquela época, sabe quem que decide repreender ele? Pedro. Olha o que diz a palavra. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O discurso em Israel é que viria um libertador, e esse libertador estabeleceria o reino em Roma. Jesus, ele se apresenta como esse libertador, e agora a expectativa é: Jesus ressuscitou, e a minha vida aqui na terra vai ser melhor, a minha vida terrena vai ser muito melhor agora. Eles pensavam tanto nisso que João e Tiago, eles fizeram uma proposta para o Senhor: Senhor, quando estabeleceres o teu reino, nós podemos nos assentar um à sua direita e outro à sua esquerda? Os discípulos tinham interesses políticos, pessoais, financeiros em Jesus. Judas tinha interesse financeiro em Jesus, ele era o tesoureiro de Jesus, mas ele roubava o dinheiro de Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo pregar até aqui. Só que hoje nós vivemos uma igreja que está mais preocupada com as coisas aqui da terra do que com a última mensagem que Jesus deixou para nós, que é: sejam cheios do Espírito Santo. Nós estamos preocupados se aqui eu consigo fazer a minha política, se aqui eu consigo me conectar com um empresário, ou com alguém que pode me dar um cargo, ou com alguém que pode me contratar, porque eu estou em busca dos meus interesses, porque na igreja é um bom ambiente. A igreja é o único ambiente que existe o polícia e o ladrão, sabia disso? E eles se abraçam. A igreja é o único ambiente onde o pobre e o rico se abraçam. A igreja é o único ambiente onde aquele que é milionário abraça um morador de rua. Então muitos de nós chegamos na igreja com interesses políticos, com interesses pessoais. Muitos de nós dizimamos e ofertamos com interesses daquilo que eu posso receber. Nós estamos simplesmente focados em um reino terreno. Sabe qual é a prova disso? Se nós formos pegar a igreja brasileira ou a igreja no mundo, nós somos grandes como um oceano, mas nós somos rasos como uma piscina. Nós somos grandes em número, mas nós somos fraquíssimos em profundidade. As pessoas não sabem mais o que é o Espírito Santo. As pessoas não se relacionam com o Espírito Santo. As pessoas, como a Dani disse aqui, passam mais tempo buscando o seu celular, buscando os seus interesses terrenos, do que simplesmente buscando a palavra do Senhor, sendo cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Se eu fizesse uma pergunta para você e falasse: nessa semana, quanto tempo você dedicou na leitura da palavra? Quanto tempo você dedicou em oração? Quanto tempo você dedicou em buscar a presença do Senhor? Ah, pastor, sabe o que é? Eu não tenho tempo. A vida é muito corrida, pastor, eu não tenho tempo. Só que a grande questão é que nós nos esquecemos da última mensagem. A última pregação de Jesus foi: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos buscando relacionamentos, nós estamos buscando na política muitas vezes: porque agora é ano de eleição e o Brasil vai mudar através do político que for entrar. Deixa eu te falar uma coisa: o Brasil só vai mudar quando a igreja for cheia do Espírito Santo, porque quem vai fechar as biqueiras não é os políticos, é a igreja, amém? Quem vai restaurar os casamentos não são os políticos, é a igreja, amém? Só que a igreja, como que a igreja vai fazer isso? Se hoje, chutando por baixo, 80% das pessoas que estão aqui nunca foram tocadas e nem sabem o que é o Espírito Santo. Muitos que estão aqui sabem sobre fazer dinheiro, sabem sobre network, sabem sobre desenvolvimento humano, sabem como fazer um 6 em 7, sabem um monte de coisa, mas não sabe ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 6, verso número 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O problema é que nós deixamos o reino de Deus de lado, e quando buscamos o reino de Deus, é porque nós temos interesses naquilo que aquele reino pode nos proporcionar. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, por quê? Porque eu quero sair impondo as mãos sobre as pessoas, porque eu quero que as pessoas sejam curadas. Atos capítulo 8 conta a história de um homem chamado Simão, o mago, e ele deu dinheiro para os apóstolos dizendo: me dá esse Espírito Santo que eu também quero colocar a mão sobre a vida das pessoas. A Bíblia diz que aquele homem tinha interesse no Espírito Santo, não por quem o Espírito Santo era, mas porque ele queria ganhar dinheiro com o Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui?
Qual é o seu amor? Quanto arde o teu coração pela presença do Espírito Santo? Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, mas aqueles homens estão preocupados com o reino terreno. Aqueles homens estão preocupados com aquilo que vai acontecer. Senhor, nós te seguimos durante 3 anos e meio e agora nós precisamos ser reconhecidos diante dos homens. Então onde é que a gente tem que bater? Qual castelo a gente tem que invadir para tomar o trono? Porque é nosso direito. É agora que o Senhor vai restaurar Israel, é agora que o Senhor vai estabelecer o governo novamente. Jesus falou assim: não cabe a vocês, não compete a vocês, não é do interesse de vocês aquilo que eu vou fazer ou não. Só o Pai sabe a data, só o Pai sabe quando. Mas aprendam uma coisa: ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder. O que está faltando para a igreja não é mais recurso financeiro. O que está faltando para a igreja não é maior número de pessoas. O que está faltando para a igreja, gente, é a presença do Espírito Santo. Nós precisamos e necessitamos da presença do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, essa igreja não continua mais. Se não for o Espírito Santo, você não consegue mais caminhar. Se não for o Espírito Santo, amanhã de manhã você não consegue nem levantar. Mas qual é o tempo que você tem dedicado a isso, velho? Qual é o tempo que nós temos dedicado ao Espírito Santo? Quando nós damos a bênção final aqui, nós dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Tinha gente que estava dormindo, falou: glória, acabou o culto, deixa eu ir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos salvos pela graça, a graça que nos resgata, aquilo que eu não podia fazer, Jesus fez por mim, Ele morreu em meu lugar. Que o amor de Deus, Ele entregou o seu Filho na cruz por me amar, por te amar, o amor de Deus. Mas a Bíblia diz, a comunhão do Espírito Santo, sabe o que Ele está dizendo? O Espírito Santo, Ele é mencionado através de comunhão, através de relacionamento. A palavra comunhão aqui traduzida, eu vou falar bonito, porque a Cintia está aqui hoje, para ela falar Paulinho que eu estou falando bonito. A palavra traduzida é koinonia. Koinonia significa algo íntimo, algo de relacionamento profundo, algo que te leva a um ambiente de quarto fechado e intimidade. Essa palavra koinonia é a mesma coisa daquilo que um homem e uma mulher casados fazem dentro de um quarto. Ambiente de intimidade, de nudez, de relacionamento ao ponto de gerar novas coisas. A Bíblia está dizendo que você precisa ter koinonia com o Espírito Santo. Relacionamento profundo com o Pai. Mas nós estamos preocupados com as coisas terrenas. Quando é que Deus vai me dar um carro? Quando é que Deus vai fazer um milagre na minha vida? Quando é que Deus vai restaurar os meus sonhos? Quando é que Deus vai fazer um milagre na minha vida? 1 Pedro capítulo 2, verso número 11 diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O apóstolo Pedro está dizendo: cara, vocês só são passageiros nessa terra. Você só está de passagem aqui. Você não é desse mundo, amém? Amém, igreja? Amém. Nós temos uma morada no céu, nós temos um lar celestial. Isso não é muito falado mais dentro das igrejas, mas Jesus vai voltar e Ele vai estabelecer no céu uma morada para que todos estejamos com Ele. Nós não somos dessa terra, nós só estamos passando por essa terra. Você só está de passagem aqui. Só que você está com o teu coração mais preso aqui do que nas coisas lá do alto. Ah, pastor, achei que você ia trazer uma palavra de fé, velho, que não ia rodopiar no mistério de Deus. Aleluias. Nunca a igreja precisou de uma pregação tão simples como a de hoje. Porque nós queremos uma pregação tão profunda, mas nós somos muito rasos. Nós não fazemos mais o simples. Nós não temos mais tempo de oração, tempo de intimidade. A igreja se esqueceu do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão poderoso que em Mateus capítulo 3, no verso número 16, diz que assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele é tão poderoso que Jesus não começou o teu ministério antes de ser cheio do Espírito Santo. Você consegue entender isso? Você sabia que em Atos capítulo 7... um dos requisitos para as pessoas poderem servir cestas básicas dentro da igreja era: separem homens tementes a Deus e que sejam cheios do Espírito Santo para que eles possam servir cesta básica. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, igreja. Eu estou aqui como um pastor desesperado para dizer para você que eu não tenho uma palavra que pode transformar a tua vida, eu não tenho um toque que pode transformar a tua vida, eu não tenho recursos hoje que pode transformar a tua vida, mas existe um Deus que é todo poderoso, que deseja habitar dentro do teu coração. E se você permitir que Ele entre, a tua história é transformada hoje. Você precisa do Espírito Santo, cara.
Jesus falou, eu não comecei nada sem a presença do Espírito Santo. Jesus caminhou pela terra durante 30 anos e nada foi dito sobre ele. Somente que aos 12 anos de idade ele pregou o evangelho numa sinagoga. Não é falado nada da história de Jesus. Só que a partir dos 30 anos, após ele ser batizado com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele realizou muitos milagres, que ele fez muitas coisas. Durante 3 anos e meio, não caberia num livro aquilo que Jesus realizou. Mas ele realizou pelo Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo para a igreja e para os discípulos, é o seguinte: ficar em Jerusalém porque vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês precisam ser tocados pelo Espírito Santo. Vocês precisam ser transbordados e transformados pelo Espírito Santo. A grande questão é que ser cheio do Espírito Santo não é ter mais de Deus em mim. Ser cheio do Espírito Santo é Deus ter mais de mim para Ele. Eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero mais de Deus em mim. Eu quero ser cheio, eu quero mais, eu quero mais. O segredo nunca foi nós termos mais de Deus. O segredo sempre foi Deus ter mais de nós. Porque Deus quer o nosso coração. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo para poder usar o Espírito Santo para se promoverem. Deus quer te dar o Espírito Santo para que Ele possa ter você nas mãos dEle, para que Ele possa ter você e Ele tenha o teu coração. Eu me lembro que quando eu me converti, eu e a Bruna, nós namorávamos, nós tínhamos 17 anos. E nós não éramos cristãos, nós não íamos na igreja. E nós começamos a frequentar a igreja. E eu me lembro que quando nós começamos a frequentar a igreja, o Senhor começou a falar para nós que nós precisávamos parar de ter relação sexual, porque nós precisávamos ter relação sexual só depois do casamento. Porque relação sexual fora do casamento é pecado. E eu me lembro que eu falava assim, é impossível essa parada, mano. Já fazia 2 anos que eu e ela nos relacionávamos. Já fazia 2 anos que nós tínhamos um relacionamento do mundo, relação sexual, vida normal. E de repente nós entramos dentro de uma igreja e o Espírito Santo começa a falar, vocês precisam parar com isso. Vocês precisam consertar algumas coisas. Eu quero entrar na vida de vocês, eu quero gerar transformação, mas vocês precisam se entregar a mim. E eu lembro que eu falava assim, você tá maluco? Não tem como. Eu olho para essa menina gostosa, velho. Não tem como. Não vai dar. E eu me lembro que eu falei assim, não, eu vou pegar firme nesse negócio. E eu ia e caía. E eu ia e caía. Eu me lembro que um dia orando com o Senhor, eu falei assim, Senhor, esquece, não tem como. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor me muda, mas eu não vou conseguir mais ter essa vida. Na minha cabeça é impossível, esse bagulho de igreja é muito doido. Eu falei, esses caras da igreja é retardado. Foi Deus que fez o sexo. Ai, que Deus abençoe. Porque eu vou casar com ela. Então já está tudo combinado, eu e o Senhor. E Deus falou assim, não é do seu jeito. E eu me lembro que eu guerreava com Deus, eu lutava com Deus. E eu queria, e eu falava assim, como é que eu vou parar com isso? Bruna surfistinha entrava dentro do meu corpo, eu não sabia o que fazer mais. Tarado. Quando eu via ela, eu conseguia ver ela sem roupa. Eu conseguia olhar o corpo dela no raio-x e eu falava, como é que eu vou parar de ter relação sexual? E eu me lembro então, conversando com meu pastor, ele falou assim, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falei, mas esse negócio de ser cheio do Espírito Santo não tem como. Eu estou doido para dar um beijo nela, para dar uma pegada. E eu lembro que eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor toque sobre mim. Eu preciso fazer as coisas conforme a tua vontade. E eu me lembro que quando eu cheguei para o Senhor, eu falei assim, eu quero batizar. E quando eu batizar, eu nunca mais vou cair. Eu decidi, eu nunca mais vou cair em relação sexual com ela. Eu vou me batizar. Virei para ela e falei assim, agora eu vou batizar, eu vou ficar firme na igreja, nós não vai ter mais relação sexual. Demorou? Ela falou assim, então nós vai largar. Foi, menina, ajuda, ô miserável. Não, porque eu não namoro crente. Eu falei, nós tem que decidir aí. Quem estava lá na primeira aula de batismo? A Dondoca, toda pomposa, sentou, na força do ódio. E eu fiz aquelas aulas, 15 aulas. Aqui vocês estão uma moleza, 2 aulas, 15 aulas, velho. 15 aulas lendo o versículo. Porque Deus é mamando de tal maneira. 15 aulas, 3 delas era um casal brigando dentro da sala, falando, porque tem. E eu lá olhando.
E eu me lembro que quando eu decidi batizar, eu falei assim, na hora que eu descer nas águas, Senhor, eu quero que o Senhor me enche com o Espírito Santo, eu quero que o Senhor me batiza, e eu quero que o céu se abra, os anjos desçam, e o Espírito Santo desça sobre mim, e a prova que o Senhor vai me dar, que o Senhor vai me batizar e fazer isso, é que quando eu descer nas águas, na hora que eu levantar, a minha tatuagem vai sair do meu braço. Irmão, mas eu desci com uma fé, mas eu desci numa pegada. E eu lembro que eu estava descendo a escada com aquela água gelada, ou água gelada. E eu comecei a descer a escada. Na hora que eu desci a escada, você vai assim, né? Aquela água fria. Eu falei, agora, mano, Jesus vai me batizar com o Espírito Santo. É fogo, é poder, é fire. Ah, fire não, né? É fogo. Dá briga. E o fogo do Senhor vai me encher, eu vou ser batizado. Gente, a primeira coisa que eu fiz, na hora que eu subi, eu olhei pro braço, não saiu a tatuagem, eu chorei. O pessoal falou assim, olha como ele está sendo cheio do Espírito Santo, está até chorando. Foi de tristeza. E quando eu saí daquela água, eu falei assim, agora o negócio ficou sério. E passou um mês, e a gente não caiu. Passou 2 meses, a gente não caiu. Passou 6 meses, a gente não caiu. Passou 1 ano, a gente não caiu. Passou 1 ano e meio, a gente não caiu. Passou 2 anos, e a gente casou. Irmão, não posso falar nessas coisas íntimas. Só um conselho para quem vai casar, homens: abandone os grampos. O grampo do cabelo da mulher é uma coisa do Satanás. É 952 grampos para você ir tirando. E você quer namorar e tem que ficar tirando grampo. A gente não sabia namorar. A gente ficava correndo atrás um do outro assim, ó. Tinha um pote de morango lá. Eu peguei o pote de morango, fui atrás dela com o pote de morango, caiu o pote de morango. Quebrou o pote de morango, perdi o morango, perdi o pote, tinha que pagar o pote de vidro. Mas foi tão poderoso estar caminhando com o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, não tem como você vencer a sua carne se não for pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso 18 diz assim, ó: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que dentro de nós existem 2 leões guerreando. Existem 2 leões, um rugindo para o outro. Um é a tua carne, aquela vontade de meter o carro na traseira do miserável que te fechou. Nossa, que vontade de bater nesse cara. E o outro leão é o do Espírito, que ruge e fala assim: aquieta minha alma. Shhh. Você acorda Bruna surfistinha num dia, na tarde você já está cheio do Espírito Santo. Existem 2 leões guerreando dentro de nós. Existe um conflito na nossa alma, existe um conflito dentro de nós. Eu me lembro que palavrão era vírgula para mim. Eu falo palavrão, mas com vírgula, entendeu? Porque... E um dia o Espírito Santo chegou no meu ouvido e falou assim: filho, eu quero que você pare. Eu falei, não tem como. Desde o ventre da minha mãe eu já falo. Não tem como. Mas o Espírito Santo, ele vai colocando travas na sua língua, ele vai te conduzindo, ele vai cuidando de você. Pastor, por que você está pregando sobre isso? Eu estou pregando porque existem pessoas aqui, que existem áreas da vida delas que elas já falaram: Senhor, aqui eu governo, aqui não tem mais o que fazer, deixa que eu conduzo daqui para frente. Mas você precisa entender que o Espírito Santo de Deus está aqui, conduzindo o teu coração, te dando orientações, ele está te ensinando. Existem 2 leões aqui dentro, sabe qual é que vence? Aquele que você alimenta mais. Como é que eu sei que eu vou vencer as minhas áreas carnais, pastor? Alimenta o Espírito. Lê a Bíblia todo dia, ora todo dia, busca o Senhor todo dia. Eu duvido que no final do dia você vai estar falando mal da vida de alguém. Porque só fala mal da vida de alguém quem tem tempo para falar mal da vida de alguém. Eu duvido que no final do dia você vai estar irritado porque não te convidaram, ou porque não falaram com você, ou porque não olharam na tua cara. Porque Deus te leva para um ambiente de glória tão gostoso. O apóstolo Paulo foi até o 3º céu, e ele viu coisas que não se pode dizer. A Bíblia diz, e ele viu coisas inefáveis. Aquilo que eu não posso falar, eu vi no céu. Esse mesmo apóstolo Paulo diz: Dimas tem apaixonado pelo século vindouro e ele me abandonou. O outro foi embora, não sei quem falou mal de mim.
Mas eu dou glória a Deus porque o Espírito Santo de Deus está comigo. Sabe o que você precisa? Do Espírito Santo, velho. Sabe o que é que vai restaurar o teu casamento? É o Espírito Santo. Na boa, homens que estão aqui, dá vontade de matar ou não dá? Vocês estão até com medo de falar que dá vontade de matar, né? Gente, mulheres, vocês são mais... Dá vontade de matar ou não dá, mulheres? Meu Deus. Mulher mais sincera. Um estudo diz que um casamento dos 6 meses até os 2 anos, você consegue manter ele na força do seu braço. Ou seja, você com as suas artimanhas, com as suas técnicas, com as suas lingerie, com as suas roupas mais sensual, sabe esses negócios assim? Você consegue manter. Mas dali para frente, se não tiver o Espírito Santo de Deus, esse casamento é um fiasco. Os jovens dessa igreja estão mais preocupados em pagar casamento caro, vestido caro, lugares caros e tudo mais, colocar bebida para todo mundo encher a cara na festa, mas não estão preocupados em convidar o Espírito Santo para estar na festa. E o que vai manter o teu casamento depois é o Espírito Santo. O que vai manter a tua casa de pé é o Espírito Santo. Gente, educar filho é difícil demais. Quando a Beatriz morava com a gente, eu falei assim, eu acho que eu errei com a Beatriz, mas com a Bianca eu vou acertar. Eu me arrebentei com a Bianca. Falei, com a Brenda eu dou certo. Eu já estou passando mal. Eu olho para o Davi e eu falo, não é possível. Esse pinguinho de gente vai me dobrar também. Vai. Só que você tem que ser um pai tão doido, tão cheio do Espírito Santo, que você tem que olhar na bolota dos olhos desses filhos ramelentos que você tem. E você tem que falar assim, ó, Deus me revelou que você está em pecado. E se você não melhorar, o chicote vai estralar. Ah, eu lembro com as profecias que eu trazia para elas. Você lembra, né, Beatriz? Eu ia para o monte orar, voltava para casa e falava assim, ó, eu acho que está acontecendo alguma coisa com as meninas, amor. Por quê? Porque Deus falou isso, isso e isso comigo. Ah, irmão, esses pais tudo bobão. Dá tudo celular para os filhos, fica vivendo a vida tudo de ameba. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, que não tem como educar filho nessa geração se você não tem o Espírito Santo, amém, pais? Ai, pastor, mas ele é tão fofinho, ai, ele é tão carinhoso. É, vai, bobão. Não tem como você ter um casamento saudável sem o Espírito Santo. Não tem como sustentar, gente. Não adianta, você precisa do Espírito Santo dentro da tua casa, dentro do teu lar. Sejam cheios do Espírito Santo, não tem como fazer nada se você não tiver o Espírito Santo. Você pode ter técnica, você pode ter instrução, você pode ser mentoreado, você pode ser discipulado, você pode ser acompanhado. Se não tem o Espírito Santo, não tem como. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ontem eu estava meio com dor, porque eu machuquei minha lombar, estava meio triste. Estou gordo, gente, é uma vida terrível. Você corre, você se exercita, você perde 1 grama. Você bebe água, 2 quilos. Ah, que raiva do você que é magro. E eu machuquei minha lombar, eu fui pro quarto, 7 horas da noite, deitei para dormir. Antes de deitar eu falei assim, Espírito Santo, fala com a Bruna. Fala com ela, Jesus. Tá meio mal-humorada. Toca nessa mulher, faz alguma coisa. E dormi. Ah, já sei porque você riu, né? Acordei com uns beijinhos na orelha. Amor, estava orando. O Espírito Santo falou comigo. A porta trancou, tec. Ah, não dá para ter casamento sem o Espírito Santo não, gente. Você está entendendo, né, Rafa? Tô vendo seu sorrisinho daqui, né? Os varão vai orar tudo hoje à noite. Ô, Senhor, esse negócio que o pastor falou de Espírito Santo hoje na igreja. É só o Espírito Santo que nos transforma, amém? Amém? Vocês não estão entendendo. Gente, é como se Deus falasse assim, ó, tá aqui, ó. Eu estou dando para vocês aqui uma ferramenta poderosa que é o meu Espírito Santo. Pode que essa ferramenta que vocês vão conseguir fazer o que vocês quiserem. Demorou? Demorou, Senhor, é nós, é nós. Aí, ó nós, dando cabeçada na parede. A ferramenta está ali e a gente está dando cabeçada na parede. Ah, porque Deus não me ajuda, Deus não olha para mim. Com todo carinho e respeito, você é burro. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Olha que doido. Êxodo capítulo 2, verso de número 11 ao verso de número 12, já estou acabando, diz assim, ó. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Sabe o que é interessante? Às vezes
vamos assim colocar aqui assim entre aspas, você matar alguém na ira assim, né? Depois você fala, putz, matei o cara, né, mano? Tava irado, né? A Bíblia diz que ele correu os olhos. Sabe o que é correr os olhos? Deixa eu fazer uma análise de campo. Ele foi estrategista, ele matou o cara a sangue frio. Ele não saiu matando o cara assim, ó, você atacou. Não, ele olhou e falou assim, não tem ninguém, deixa eu olhar certinho, agora eu vou matar esse cara. Moisés foi um assassino. Ele matou um cara a sangue frio, gente, e escondeu o corpo. Abriu um buraco, escondeu o corpo do cara. Foi embora, ó, quietinho, não conta pra ninguém, é só nós que tá sabendo. Sangue frio, chegou na tua casa, comeu um miojo no micro-ondas 3 minutos, ficou de boa, tranquilão. Sabe o que a Bíblia diz sobre Moisés depois que ele tem um encontro com o Senhor? Números, capítulo 12, verso número 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Não, como pode o cara ser um assassino, esconde o corpo, mata sangue frio, e a Bíblia diz que ele é o homem mais paciente da terra? Como assim? É porque nesse processo de Êxodo capítulo 2 a Números capítulo 12, ele teve um encontro com o Espírito de Deus, a ponto do cara mais violento se torna o cara mais paciente da terra. O Espírito Santo, ele consegue fazer transformação em nós, que por nós mesmos não seria possível. Atos capítulo 9, do verso de número 1 ao verso número 2, diz assim, ó, enquanto isso, Saulo ainda respirava as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele antes de se converter ao evangelho, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele matava os cristãos. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, ele entrava nessa igreja aqui com uma corda, ele amarraria na tua perna e ele sairia te arrastando, um a um. Esse cara era um cara violento, ele matava os cristãos dentro da igreja. Ele tinha cartas de autorização para poder entrar nas igrejas e matar as pessoas. A Bíblia diz que quando Estevão, o primeiro homem a morrer por Jesus na Bíblia, quando ele estava sendo morto, o apóstolo Paulo estava segurando a roupa daqueles que estavam matando Estevão. Esse cara, como é que esse cara pode ser alguém? Como é que esse cara pode ser transformado? Atos capítulo 9, verso 17 diz assim, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo, gente, que vai mudar a tua vida. Foi o Espírito Santo que conseguiu me convencer. Eu, sem o Espírito Santo, eu sou a pior pessoa dentro dessa igreja hoje. Vocês não têm noção da capacidade para fazer o mal que eu tenho. Vocês não têm noção do quanto de violência, ódio, arrogância tem dentro do meu coração. Vocês não têm noção que quando eu era criança eu planejei um dia a morte do meu pai. Vocês sabiam disso? Porque meu pai sempre teve muito dinheiro, minha mãe fazia faxina para poder sustentar a gente. A minha mãe, ela limpava privada, limpava a lixeira do condomínio, e ela via bigatos na lixeira, e ela não conseguia comer arroz durante uma semana, chorando, porque ela estava com nojo dos bigatos. A minha mãe passava necessidade para sustentar a gente, e o meu pai, um grande empresário, gerente, simplesmente sumiu no mundo e abandonou a gente, para não pagar pensão, para sumir, para desaparecer. Eu era uma criança com ódio no coração, eu era uma criança que o meu desejo era a morte do meu pai. Eu fui uma criança que, conversando com os meus amigos na rua, a gente já tinha combinado e já sabia onde meu pai trabalhava, e eles estavam querendo que a gente fosse lá matar o meu pai. E eu queria ser aquele que faria o mal. Como pode estar pregando aqui agora? É pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que transforma a gente. Opa, chegou o iFood. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que penetra no teu coração e ele começa a tirar de dentro de você aquilo que é morte, aquilo que fede. Não foi o SAF que trouxe toda a família aqui, foi o Espírito Santo através da vida dele. Porque nós não podemos fazer nada. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? É o Espírito Santo que pode entrar e tocar na tua depressão hoje e extirpar isso da tua vida. É o Espírito Santo que pode entrar e tirar a tua ansiedade. É o Espírito Santo que pode preencher a lacuna de uma ausência de paternidade que você teve. É o Espírito Santo que pode tocar em áreas da sua vida e te purificar. Coisas que você disse, eu nunca vou conseguir vencer isso aqui.
Eu conversei com o Felipe quando a gente saiu, eu contei algo na minha vida para ele, que eu não vou falar aqui de púlpito, que vocês vão ficar me olhando com cara de nojo. Mas eu contei para ele, ele olhou para mim e fez assim, ó. Lembra? Sabe o que foi que me mudou? O Espírito Santo. Não tem como, igreja. Eu sei como que eu fico sem eu não venho para a igreja. Eu sei como que fica o meu corpo, eu sei como fica o meu jeito, eu sei o quanto tem de ruindade dentro do meu coração. Eu sei o quanto a rua, eu sei o quanto eu apanhar na rua com essa cara de playboy que eu tinha aqui, sem pai presente. Eu sei porque eu fiz tatuagem com 16 anos, fechei meu braço na tatuagem, porque eu era oprimido, agora eu sou o opressor. Eu sei o quanto o mundo machucou e dilacerou, eu sei o que a pornografia fez na minha vida. Eu sei o que os abusos que eu sofri fez na minha vida. Eu sei o que o abandono fez na minha vida. Se eu não tiver o Espírito Santo, vocês estão diante da pior pessoa dessa igreja. Então o Espírito Santo não é um caso de ai que legal, vamos sentir um arrepio. Ai pastor, ora para mim porque eu estou querendo sentir um toque dele. Coloca o dedo na tomada, miserável, você vai sentir um toque gostoso. O Espírito Santo é caso de sobrevivência, é caso de vida ou morte, porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não consigo caminhar. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu sei de onde ele me tirou, eu sei a podridão que há em mim, você sabe a podridão que há em você. Você sabe o quanto você é sujo, só que você não se permitiu deixar o Espírito Santo entrar no teu coração e te transformar. Jesus está olhando para os discípulos e fala assim, cara, vocês cortam a orelha dos outros, vocês pedem, eu mandei multiplicar o pão, vocês não acreditaram que ia multiplicar o pão. Tiago e João, o discípulo do amor. Sabe João, o discípulo do amor? Sabe o que ele fala? Existe um povoado em Samaria que não deixa Jesus entrar para pregar. Sabe o que eles falam para Jesus? Ô mestre, você quer que a gente ore e cai fogo do céu e mata todo mundo? Jesus fala assim, vocês estão de brincadeira com a minha cara? Eu estou pregando o amor, vocês querem matar os outros? Só que esses discípulos, 12 homens, 13 no caso, porque Matias e o apóstolo Paulo entram depois, 13 homens, fez com que o evangelho chegasse a 2000 anos depois. Por quê? Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, véio. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não entrem em casamentos se vocês não for cheios do Espírito Santo. Vocês vão largar, mano. Não entrem no casamento, não façam filhos se vocês não têm o Espírito Santo. Sabe por quê? Vocês vão traumatizar tanto essas crianças. Vocês vão treinar pessoas para serem piores do que vocês nessa terra, porque vocês são tão feridos com o pai de vocês que vocês vão destilar tudo isso para os filhos de vocês. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. É um clamor do Senhor para as igrejas, sejam cheios do Espírito Santo. Não fica olhando essa aparência bonitinha. Tá difícil olhar o bonitinho, eu sei, mas calma. Mas não fica olhando esse rostinho bonitinho desse menino. Não fica olhando se ele é fortinho. Não fica olhando se ele tem dinheiro. Nossa pastor, achei um menino lindo e que tem dinheiro. Tem o Espírito Santo, menina? Não pastor, isso é um detalhe, a gente resolve depois. Vai nessa. Sem o Espírito Santo, ele é lindo, ele é cheiroso, ele é bonitinho, mas ele pode te agredir no casamento. O Espírito Santo é o único que pode salvar a tua casa. O Espírito Santo é o único que pode salvar a tua vida. O Espírito Santo hoje é o único que pode transformar a tua história. Noivos que estão aqui, nós temos mais ou menos 7 casais de noivo aqui na igreja. Busquem pelo Espírito Santo na família de vocês. Comecem com o Espírito Santo. Comecem com a presença dele, que é o mais importante, porque vocês não têm ideia da luta que é do outro lado da ponte. Se hoje o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele está querendo falar para você, está na hora de você voltar. Pastor, mas eu não consigo. Gente, eu estou falando para vocês, eu não conseguia também. 2 anos sem ter relação sexual com essa menina aqui, era impossível para mim. Mas pastor, nunca, irmão, eu ficava doido. Aí ela vinha, colocava a mão na minha cabeça, sai em nome de Jesus. Aí eu ficava mais bravo ainda. Crente, né? Eu ia dar uns beijos nela, colocava a mão e falava assim, Senhor, em nome de Jesus, liberta ele. Aí eu ficava nervoso. Eu falei, você está me tirando? Vocês não têm noção do quanto o Espírito Santo é poderoso. Não tem como caminhar sem ele. Qual é o leão que você está alimentando hoje? A última coisa. Ai. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você.
A mensagem da cruz é loucura, irmão. Se você está visitando hoje aqui, se você nunca ouviu a mensagem do Evangelho, se você falar isso com alguém no ponto de ônibus, se você falar isso com alguém num churrasco de família, sabe o que eles vão falar para você? Você é louco. A mensagem da cruz é loucura. Para quem está perecendo, é loucura isso que a gente está falando aqui. É loucura eu falar para você que você tem que esperar para casar para ter relação sexual. É loucura. É loucura, aos olhos do mundo, isso é loucura, velho. É loucura eu falar para você que o que você tem que colocar no teu casamento é mais o Espírito Santo do que mais de bebida, ou mais do barzinho, ou mais essas coisas. Você não precisa disso, você precisa do Espírito Santo no teu casamento, para renovar o teu casamento, para renovar os teus votos, para poder trazer uma chama para o teu casamento. Sabe o que vocês precisam? Ajoelhar na cama e buscar o Espírito Santo. Só que tem muitas mulheres e muitos maridos que estão tentando fazer coisas diferentes. Pastor, tem problema fazer o diferente? Não, mas faça o Espírito Santo primeiro. É loucura isso que eu estou pregando, gente. O que eu estou falando aqui, tem pessoas que estão falando assim, mano, é impossível isso aí. Só que Jesus está falando, se vocês não forem cheios do Espírito Santo, você pode ter certeza que daqui 2 anos, essa igreja aqui é outra igreja. Quem está aqui desde o começo da igreja Casa do Pai? Levanta a mão bem alto. Quem está aqui desde o começo da igreja Casa do Pai? Levanta a mão bem alto. Quantas pessoas dá aí? 10 pessoas? 15 pessoas que começaram a igreja conosco? Pergunta que eu faço para vocês 15 que estão aqui. Cadê aquela galera que estava com a gente? Cadê todo mundo? Se a gente for colocar o nome dessas pessoas aqui agora e todo mundo começar a falar, pastor, tem um fulano, pastor, tem um ciclano, pastor, tem um beltrano, eu falo para você, a gente estaria com mais de 500 pessoas hoje. Pastor, por que essas pessoas não estão aqui? É erro do pastor? É erro da igreja? Foi a gente que não abraçou? Foi o pastor que não pregou? Foi eu que não fui visitar? Faltou a cesta básica? O que faltou, pastor? Você quer que eu te fale a verdade? Espírito Santo. Porque o que fez esses 15 que levantaram a mão aqui permanecer, não foi uma visita minha, não foi um abraço meu, não foi uma cesta básica que a gente levou. Sabe o que fez os 15 que estão aqui permanecer desde o começo? O Espírito Santo. Eu quero dizer para você que se hoje, você que está aqui, é com dor no meu coração que eu te digo isso, mas se hoje você não for cheio e revestido do Espírito Santo, eu tenho certeza que daqui 2 anos eu posso te encontrar, mas não mais dentro da igreja. Porque não tem como você permanecer aqui dentro. A guerra é muito louca, a pancada é grande, irmão. O inferno, ele está doido para poder te derrubar, e ele vai conseguir. Por quê? Porque só pode permanecer de pé aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mas será que ele está em nós? Será que o Espírito Santo está em nós hoje? Um dos versículos que mais me choca na palavra do Senhor é nos evangelhos, quando diz, quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele encontrará fé na terra? Cristo em nós é a esperança da glória. Ele precisa estar em nós. Eu não preciso saber dele, eu não preciso perguntar por ele, eu não preciso entender dele, eu preciso que ele esteja em mim. Ser cheio do Espírito Santo não é eu ter mais dele, mas é ele ter tudo de mim. Será que hoje você pode entregar na presença dele, como eu, com 19 anos de idade, fiz? Quando eu me ajoelhei diante dele, falei assim, a partir de hoje, eu entrego os palavrões, eu entrego a minha relação sexual com a Bruna. A partir de hoje, eu entrego o meu modo de falar que não te agrada. Eu entrego ao Senhor, não quero mais ser assim, mas eu preciso do teu Espírito Santo. Eu entrego a bebida, eu entrego as drogas, eu entrego o cigarro, eu entrego a prostituição, eu entrego os nudes, eu entrego tudo isso que eu fico vivendo nas redes sociais, eu entrego a mentira. Será que hoje, nessa noite, você tem coragem de viver a mensagem da cruz, que é o poder de Deus? É loucura para quem está perecendo. É loucura, o que eu estou falando é loucura, mas para aqueles que são salvos é poder. O que vai te manter nessa casa é o Espírito Santo. O que vai te manter até que Ele venha é o Espírito Santo. Pelas suas mãos, pela tua força. Amanhã você já está perdido, mas se hoje você reconhecer Ele, se hoje você se arrepender e se entregar, o teu casamento é restaurado. É só o Espírito Santo que restaura casamento. Foi o Espírito Santo que em 2020 mandou eu voltar para dentro da minha casa, porque eu e minha esposa, a gente já não estava mais aguentando. Foi o Espírito Santo que soprou no meu ouvido e falou assim, volta, porque eu tenho algo para a tua família.
Porque eu não queria mais, a Bruna não queria mais, a gente estava decidida a não estar mais junto, mas foi o Espírito Santo que conduziu o meu casamento até aqui. Pastor, um segredo para ter um casamento de sucesso: Espírito Santo de Deus. Se o Senhor falou com você, sai do seu lugar enquanto o Ministério de Louvor for cantando e se rasgue na presença dEle. Faça uma aliança com Ele hoje dizendo: eu quero o Espírito Santo. Eu não saio daqui enquanto eu não tiver essa transformação dentro de mim. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Em nome de Jesus.